Olá, meus queridos alunos, vamos a mais uma aula da professora Sandra Gonçalves. O tema desse vídeo é sobre tratamento da informação organizado em gráficos, que são informações visuais muito importantes. Eu até já mostrei alguns exemplos aqui, olha, de alguns gráficos em vídeos anteriores, algumas imagens. Aqui nós temos um gráfico de setores ou pizza. Aqui nós temos um gráfico de colunas dupla, aqui um gráfico de linhas e aqui um pictogramas, e nós vamos entender um pouquinho sobre cada um deles. Aqui é uma tabela, que essa parte também vai ser explicada em um outro vídeo, essa parte relativa a tabelas. Vamos aqui procurar o slide. Aqui, olha, gráficos estatísticos. Os dados coletados em uma pesquisa ou em uma entrevista podem ser organizados em gráficos e em tabela. Como eu já disse, esse vídeo vai ser sobre gráficos, em outro eu explico a parte de tabelas. São importantes recursos de análise os gráficos, também importante instrumento de interpretação e de representação de um conjunto de dados coletados. Antes de mencionar essa parte aqui, eu quero mostrar mais duas imagens. Olha aqui, olha, tão importante esse assunto que ele é bastante utilizado, né, na mídia, na televisão, jornais, revistas, tá? Aqui, olha, outra coisa também utilizado muito em empresas, na parte administrativa, tá? Aqui nós temos um gráfico, olha, de setores de pizza. Nós vamos entender melhor depois sobre a distribuição de funcionários de uma empresa por função. Aqui é o título, aqui nós temos a legenda com cores que associam a função do funcionário. Aqui de vermelho, olha, os programadores, que equivale a 20% dos funcionários. De cada 100, 20 são programadores. E isso que eu estou fazendo com vocês agora é uma breve análise desse gráfico, tá? E aqui, esse outro ao lado, é um gráfico, olha, ele é um gráfico até estrangeiro, que está numa linguagem diferente aqui. Isso aqui é vendas comparativas terceiro trimestre, vendas relativas a combustível, tá? Em milhões. Aqui temos uma tabela que associa, a gente pode transformar as tabelas em gráficos, tá? Aqui, olha, é o eixo horizontal, onde nós temos aqui, olha, os produtos, gasolinas, diesel, LPG, etc. E aqui, olha, as colunas. Esse é um gráfico de colunas duplas. E a altura delas é proporcional aos dados aqui colhidos, estatísticos, tá? Então, os gráficos, eles são muito utilizados também pelas empresas, a parte administrativa, porque fica mais fácil de visualizar e entender alguns problemas da empresa para procurar uma solução melhor. Vamos voltar aqui. É preciso, vamos prestar atenção aqui nessas observações. Olha, nós precisamos tomar muito cuidado com a escolha e a construção do gráfico, tá? Porque dependendo da situação, por exemplo, a gente tem que escolher um gráfico de linhas. Dependendo da situação, pode ser de setores, pode ser um pictograma, e a gente vai entender melhor eles daqui a pouco. Tomar muito cuidado com a construção do gráfico, pois alguns fatores podem levar a uma interpretação equivocada, errada do gráfico pela parte do leitor, como se o gráfico estiver faltando alguma informação importante. Segundo ponto, se o gráfico estiver fora de escala, que é a parte de numeração do gráfico, ou a escala utilizada não contemplar, não estiver pegando todos os dados da informação,
Aí ficaria um gráfico incompleto. Se o título do gráfico induzir a uma interpretação diferente da que os dados mostram, ser algo totalmente diferente. Se a fonte não for confiável, a fonte de um gráfico é de onde foi que ele foi retirado, qual a fonte, de que empresa eu tirei os dados para construir o gráfico, isso que é a fonte, tá? Uma fonte bem confiável, hoje em dia é o IBGE, porque os profissionais são preparados justamente para colher essas informações e daí jogar elas em gráficos. Se a legenda das cores usadas apresentar algum erro, isso tudo aqui, olha, se tiver alguma coisa falhando, vai gerar por parte do leitor uma interpretação toda equivocada. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a escolha e a construção do gráfico. Aqui os exemplos que eu já tinha mostrado e vamos lá. O que é um gráfico de coluna? O nome já está dizendo, olha, vão ser colunas, retângulos, as bases serão iguais, alinhadas com o eixo deitado, que é o eixo horizontal, e a altura das colunas vai ser proporcional à quantidade dos valores que as colunas representam. Aqui nós temos um gráfico de colunas, tá? Aqui no eixo horizontal, olha, o tema é o bimestre, é o desempenho em matemática de um certo aluno, poderia ser de uma turma também, a média de nota. Aí aqui, olha, podemos interpretar o gráfico assim: qual o bimestre em que o aluno teve a menor nota? Foi o segundo. E qual foi a nota? Você vai associando assim, olha, pode pegar até uma régua, se isso aqui você estivesse vendo numa página de um livro, e apoiar aqui, ó. Então, a menor nota do aluno 5 no segundo bimestre. E a maior nota? Aqui vai ser o equivalente à coluna maior. Então, olha, as colunas são proporcionais aos valores coletados. A maior nota foi 7,5 no quarto bimestre. Exemplo típico de gráfico de colunas. Aqui, olha, para vocês entenderem o que é escala do gráfico, essa escala aqui, olha, é de meio em meio. Os dados, ó, estão organizados aqui de meio em meio ponto. 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5. E lembrar que aqui, olha, as bases, a largura das bases tem sempre o quê? O mesmo tamanho, tá? O que vai variar é a altura. Gráfico de barras agora. São os retângulos, terão larguras iguais, alinhadas agora ao eixo vertical. Os comprimentos proporcionais aos valores que as barras representam. Eles são muito utilizados para comparar valores ou informações lado a lado. Melhor olhar a imagem, vocês entenderão melhor. Veja aqui, olha, os mesmos dados do gráfico anterior, do desempenho do aluno em matemática, agora representado em gráfico de barras. As colunas que estavam verticalizadas antes, agora, olha, estão deitadas. Aí, esse eixo aqui, que antes estava vertical, agora ele é horizontal, que são as notas. E aqui no eixo vertical está organizado aqui, olha, cada bimestre, do primeiro ao quarto. A maior nota aqui equivale ao quarto bimestre, que é a barra com a maior largura, 7,5, e a menor nota do aluno equivale a 5, que é essa barra aqui, olha, de comprimento menor, tá?